Capítulo 10. A sala da ciência ficava no segundo andar. Os passos de Robert Neville soavam assombrados nos degraus da Biblioteca Pública de Los Angeles. Era abril de 1976. Chegara à conclusão, depois de meia semana bebendo, desgostoso, de que toda sua investigação fora uma perda de tempo. Seus experimentos isolados não o haviam conduzido a lugar algum, isto era claro. Se havia uma resposta racional para o problema, e ele acreditava que sim, só seria achada através de cuidadosa pesquisa. Tentaria, em busca de mais conhecimento, tomar como base o estudo do sangue. Ao menos este seria o ponto de partida. Passo número 1: estudar o sangue. O silêncio do segundo andar não era perturbado pelas batidas dos sapatos. O som de alguns pássaros do lado de fora e mais nada. Inexplicavelmente o silêncio parecia mais fúnebre do que em um prédio qualquer. Especialmente aqui neste gigantesco prédio de pedra cinzenta que guardava toda a literatura de um mundo morto. Talvez fosse algo puramente psicológico. Mas, mesmo achando isso, não tornava a coisa mais agradável. Não haviam sobrado psicólogos para tratar profundas neuroses e alucinações auditivas. O último homem no mundo estava condenado a viver com suas ilusões. Entrou na sala de ciências. Era uma sala de teto muito alto com janelões largos. Próximo à porta havia um balcão onde os livros recebiam seus carimbos de saída na época em que os livros ainda eram retirados. Ficou olhando por um tempo. Todos aqueles livros, o registro intelectual de um planeta inteiro, os esboços de mentes fúteis, pensamentos, um potpourri de artefatos que não evitou que a humanidade perecesse. Tábuas cederam sob ele, assim que andou em direção à ala leste. Seu olhar movia-se pelos cartões nas prateleiras. Astronomia, ele leu, livros sobre os céus. O desejo do homem pelas estrelas morrerá assim como todo o resto. Física, química, engenharia. Passou por eles e entrou pelo corredor central da sala das ciências. Parou para contemplar o teto alto. Duas armações de luzes mortas sobre sua cabeça e o teto era dividido em quadrados, cada quadrado decorado com algo semelhante a mosaicos indígenas. A luz da manhã era filtrada pelas janelas empoeiradas e partículas flutuavam ao ar. Uma longa fila de mesas e cadeiras de madeira atrás dele. Alguém as arrumara ordenadamente. No dia que a biblioteca fora fechada, pensou, alguma empregada da biblioteca as haviam empurrado, colocando cada cadeira junto à sua mesa. Cuidadosamente, de forma precisa. Pensou naquela senhora bibliotecária. Morrer sem nunca conhecer o prazer dos braços do ser amado. Imersa em ultrajante coma, quem sabe, voltar à vida como uma assombração, sem saber o que significava amar e ser amada. Havia algo de mais terrível do que se tornar um vampiro. Balançou a cabeça. Ok, é o bastante, disse a si mesmo, chega de divagações tolas. Prosseguiu até chegar à área de medicina. Era o que procurava. Olhou para os títulos à disposição. Livros de higiene, anatomia, fisiologia, geral e especializada, prática de curativos, e, mais além, bacteriologia. Puxou 5 livros de fisiologia e alguns trabalhos sobre sangue. Arrumou-os numa pilha sobre a superfície poeirenta de uma das mesas. Será que deveria ver alguns livros de bacteriologia?
Bem, que diferença? Mal não faria. Pegou vários aleatoriamente, acrescentando à pilha até somar 9 livros. Era o bastante para começar. Talvez precisasse voltar depois. Deixou a sala e olhou o relógio sobre a porta. Os ponteiros haviam parado em 4h25. Tentou imaginar qual teria sido o dia. Enquanto descia as escadas com os braços repletos de livros, pensava se teria sido de dia ou à noite. Chovia ou fazia sol. Havia alguém ainda ali quando o relógio parou. Por Deus, que diferença fazia? Começava a ficar aborrecido com suas preocupações nostálgicas. Era uma fraqueza, sabia, uma fraqueza que ele podia evitar se esforçasse. E ainda assim, continuava se descobrindo em longas meditações sobre aspectos do passado. E isso o fazia ficar furioso consigo mesmo. Era incapaz de abrir os grandes e pesados portões da biblioteca, mesmo de dentro, pois estavam bem trancados. Ele tinha que entrar e sair por uma janela fechada, atirando os livros por ela para a calçada, um por um, antes de passar. Levou os livros para o carro e partiu. Viu que havia parado o carro numa vaga proibida de estacionamento, no sentido contrário, numa rua de mão única. Olhou para os lados. Polícia! Gritou. Polícia! Riu por quase 1 quilômetro, mesmo imaginando o que tinha de tão engraçado nisso. Fechou o livro. Já havia lido algo sobre sistema linfático antes. Recordava vagamente de ter lido, meses atrás, durante o período que ele agora batizara de seu período de hibernação. Mas aquilo que havia aprendido em nada podia ser utilizado na época. Agora parecia que sim. As finas paredes dos vasos capilares permitiam ao plasma sanguíneo escapar no espaço dos tecidos junto com células vermelhas e brancas. Estes elementos voltavam eventualmente ao sistema linfático carregados por um fluido chamado linfa. Durante este retorno, a linfa atravessava nódulos linfáticos, que interrompiam o fluxo e filtravam partículas sólidas, lixo, de penetrar no sistema sanguíneo. Agora, duas coisas ativavam o sistema linfático: a respiração, causada pelo diafragma que contraía o abdômen forçando o sangue e a linfa a seguir contra a gravidade, e o movimento físico causado por músculos que comprimiam os vasos movimentando a linfa. Um intricado sistema de válvulas evitava o refluxo. Mas os vampiros não respiram, não os mortos, de qualquer maneira. Então, metade do fluxo linfático deles estava cortado. Ou seja, significava dizer que os dejetos permaneciam no sistema dos vampiros. Robert Neville pensava particularmente no cheiro fétido dos vampiros. Continuou a ler. A bactéria passa pela corrente sanguínea, onde corpúsculos brancos ocupam um papel vital na defesa contra as bactérias. Luzes fortes são capazes de matar muitos germes rapidamente. Muitas das doenças bacterianas do homem são disseminadas pela ação de moscas, mosquitos, onde através de estímulos do ataque das bactérias, as fábricas fagocitárias despejam células extras na corrente sanguínea. Fechou o livro contra seu colo. Ele escorregou pela perna e caiu no tapete. Estava ficando cada vez mais difícil lutar, porque, não importasse o que lia, sempre acabava na relação entre bactérias e doenças do sangue. Ainda assim, todo este tempo,
procurava pensar de forma aberta sobre todos aqueles no passado que proclamaram a teoria dos germes menosprezando os vampiros. Levantou-se e preparou uma bebida. Mas mal a tocou. Socou o tampo do bar. Germes. Respirou profundamente. Certo, pensou, qual razão então não possam ser os germes? Afastou-se do bar como se pudesse fazer o mesmo com a pergunta. Mas ela o perseguiu. Foi se sentar à cozinha e ficou olhando para o copo de café quente. Germes. Bactéria. Vírus. Vampiros. Por que eu não consigo acreditar? Será que era apenas uma reação conservadora ou a tarefa era demais para ele se fossem mesmo os germes os culpados? Não sabia dizer. Podia tentar outra teoria, mas por que descartar uma teoria? Uma não necessariamente contradizia a outra. Juntas, podiam ser aceitáveis e possuírem correlações. Bactérias poderiam ser a resposta para os vampiros. Tudo parecia fluir nesta direção. Ele podia ser como o pequeno holandês com o dedo no buraco do dique, recusando-se a aceitar que o mar da razão inundasse tudo. Agora ele estava retirando o dedo e um oceano de respostas viria. A praga se espalhara rapidamente. Poderia ter sido somente espalhada por vampiros. Apenas com seus ataques noturnos. Somente aceitando a teoria da bactéria poderia vir a explicação da fantástica velocidade da praga, a proporção geométrica das vítimas. Seu cérebro pulsava com uma dúzia de ideias. Moscas e mosquitos podiam ter uma parte da culpa, espalhando o mal através do mundo. E a bactéria explicava um monte de coisas, o coma forçado pelo germe para se proteger da radiação solar. Uma ideia nova. E se a bactéria fosse a força dos verdadeiros vampiros? Será possível que o mesmo germe que matava a vida provesse de energia ao morto? Tinha que saber. Saltou e quase correu para fora da casa. No último segundo, parou em frente à porta, rindo nervosamente. Onde estava com a cabeça? Era noite. Passou a andar de um lado para outro na sala. Será que isso explicaria o resto? A estaca. Empreendeu um esforço cerebral para encontrar algo que se ajustasse à causa bacteriana. Vamos lá, disse impaciente com seu próprio cérebro. Mas tudo o que conseguia pensar era na hemorragia e aquilo não explicava a mulher que virou pó. E se não era o coração? Afastou a ideia, temeroso que sua nova teoria pudesse vir abaixo antes mesmo que a confirmasse. A cruz então? Não, bactéria nenhuma explicava aquilo. A terra não ajudava. Água correndo, o espelho, o alho. Sentiu que perdia o controle e nada podia fazer. Queria chorar, gritar alto, queria que a dor de seu cérebro parasse. Tinha que encontrar algo. Não posso desistir. Foi se sentar. Procurou se acalmar. Bom Deus, pensou, qual era o problema comigo? Tenho uma ideia e quando não consigo explicar logo uma coisa, entro em pânico. Devo estar ficando louco. Bebeu agora o drink. Ele precisava. Tudo bem, menino, brincou consigo, muita calma agora. Papai Noel está chegando com belas respostas. Você vai deixar de ser um esquisito Robinson Crusoe, aprisionado numa ilha na noite cercada por oceanos de morte. Riu-se e relaxou um pouco.
Ótimo, pensou, fabuloso, o último homem no mundo é Edgar Guest, um poeta menor, cuja obra foi marcada pelo sentimentalismo, piegas. Certo, então, é melhor ir para a cama. Você não vai sair por aí assim. Você é um desastre, emocionalmente falando. O primeiro passo é conseguir um microscópio. Esse é o primeiro passo, ficava se repetindo, ignorando a bola em seu estômago, o desejo de submergir sem mais preâmbulos na investigação. O primeiro passo era conseguir um microscópio. Era o primeiro. Sabia que tinha que ser desta maneira. Este era o primeiro passo, o primeiro passo. Sentia-se bem agora, deitado na escuridão, já que tinha um trabalho a ser feito. Permitiu-se um último pensamento antes de dormir. As mordidas de inseto, na transmissão de pessoa para pessoa, eram o bastante para explicar a terrível velocidade com que a praga se espalhara. Foi dormir com a pergunta na cabeça. E por volta das 3 da manhã, acordou com a casa sacudida por uma tempestade de poeira. Então, de repente, num segundo, ele fez a conexão.